A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Santo é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Toma o teu lugar, a tua direção em nossas vidas, Senhor Jesus, que sejamos um com teu Espírito. Venha nos socorrer, Senhor Deus, nos iluminar. Vem, Senhor Jesus, falar as tuas santas palavras, nos consolar e nos exortar. É que nós te clamamos no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós falamos na meditação passada sobre a questão de ressuscitar, né, juntamente com Cristo. Nós viemos falando sobre a cruz, sobre o sofrimento de Cristo e viemos falando agora falamos da meditação passada sobre ressuscitar com Cristo, né? Andar em novidade de vida para irmos em direção à coroa, né? O prêmio da soberana vocação, sobre um chamado soberano, né, que o Senhor nos fez para alcançarmos a coroa, né? Nós vimos que a coroa não são todos que vão conseguir a coroa, mas somente os que são chamados como vencedores. É preciso vencer, né? E para tal, a nossa ser vencedor, não como nós vimos em Romanos 8, né, que lá fala que nós somos mais do que vencedores. Nós vimos lá que ser mais que vencedor não vai ser conquistado por inércia, simplesmente porque nós temos o Espírito Santo no nosso espírito, né? Não, isso aí foi o começo do processo, né? O Senhor precisa salvar o nosso espírito, né? Ele trouxe ressurreição ao nosso espírito, porque nós, como dizem Efésios, nosso espírito estava morto para com o Senhor, estava morto nos nossos delitos e pecados, né? Então, por causa da fé, por causa de crermos no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor salvou o nosso espírito, um ato de graça, né? Aquilo que só o Senhor Jesus pôde fazer, somente Ele que trouxe a salvação. Ninguém pode comprar por nenhum mérito, né? Ou por nenhuma obra, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode comprar a salvação. Então ela não está à venda, é um dom de Deus, ela é graça, né? Mas basta crer, né? Mediante a fé, como diz em Efésios 2, 8, 9. Então, mediante a fé, nós nos humilhamos, rendemos ao Senhor, confessando que somente Jesus Cristo é o Senhor e clamamos pelo seu Espírito, e Ele nos dá o seu Espírito, glória a Deus, né? Então, com isso, nós temos um Espírito ressuscitado. Nosso Espírito passou a ter vida, né? E agora nós estamos reconciliados com o Senhor Jesus. E agora que estamos reconciliados, nós precisamos ser salvos pela essa vida que está em nós, né? Ou seja, a nossa alma agora precisa ser liberta. A nossa mente, vontade e emoção precisa passar num estágio de transformação. Não é isso que vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno na vossa vocação, né? Falando que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Então a nossa mente precisa agora ser renovada, ser transformada, né? A boa, perfeita e agradável, né? Agradável aí diz respeito a emoções. Nossas emoções que fazem parte da alma precisam ser renovadas, transformadas, né? Quando eu digo que é boa, é porque eu estou tendo discernimento, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita, né? Então é minha mente, vontade e emoção sendo transformadas, salvas, libertas, né? Renovadas pelo Espírito do Senhor que está no meu espírito agora. Que agora eu passei a ter comunhão com o Senhor, glória a Deus. Então é o processo da santificação, né? Nós vamos ver muita coisa aqui sobre santificação, nós já vimos isso aí sobre a salvação da alma, né? Então, conforme nós falamos anteriormente, a gente vai estar sempre falando sobre a salvação da alma, que é esse processo de santificação, pela qual ninguém verá o Senhor, como é dito em Hebreus. A coroa diz respeito a essa salvação da alma, que é o reino dos 1000 anos, pelo qual o Senhor Jesus vai reinar. Então, os vencedores, eles reinam. E os que não são vencedores, ou seja, perdedores, que são de fato filhos do Senhor Jesus, mas que são perdedores, não alcançaram coroa por algum motivo, eles não vão reinar. E nós vamos ver aqui o que acontece com esses que não reinam. Quem não recebe galardão recebe disciplina. E nós vamos ver aqui o que é essa disciplina. Eu primeiramente queria ler esse versículo, nós falamos aqui, embutido, né? Ele é Romanos 5,10. Romanos 5,10 que diz o seguinte: ora, se nós, quando éramos
inimigos de Deus, né? Fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos reconciliados com o Senhor por crer na morte do Senhor Jesus, né? Então nós fomos reconciliados e deixamos de ser inimigos do Senhor. Aí o versículo continua: muito mais seremos agora salvos pela sua vida, né? Muito mais agora, depois de sermos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele já começa a entrar num estágio de santificação agora. Ele fala, olha, agora que já temos nosso espírito salvo para ter comunhão com Deus, agora essa vida está disponível para nós. Então essa vida vai ser aplicada no nosso dia a dia para nós sermos salvos agora no nosso dia a dia, no nosso caminhar, para termos luz e aprendermos a andar corretamente agora. Então isso vai ser a nossa salvação, a sua vida, a vida do Senhor, essa vida ressurreta, né? Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, dizendo o seguinte: ora, o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Glória a Deus. Então nós temos dois modelos de homem. Nós temos Adão, chamado aí primeiro Adão, que é Adão de fato, né? Ele foi alma vivente. Só que essa alma vivente ela foi corrompida, né? Pela semente do conhecimento do bem e do mal. Então essa alma vivente passou a ser orgulhosa. Mas o que acontece? O segundo Adão, que é o Senhor Jesus, né? Um modelo de homem, um segundo modelo de homem, né? O nosso modelo de homem agora. Então por isso que nós dizemos, se nós queremos aceitar qual modelo? O de Adão, continuar em nós mesmos, ou queremos aceitar o modelo de homem que é o Senhor Jesus, né? Esse modelo de homem tornou-se espírito vivificante. Então, a vida do Senhor Jesus terrenal, né, que foi um viver de dores, foi morto, ressuscitou e foi ascendido aos céus, esse espírito vivificante ele está disponível, o espírito tem todas as experiências. O Senhor Jesus tornou-se espírito vivificante e esse espírito pode entrar em nós, é o Espírito Santo, né? O Senhor ele nos dá uma promessa. Nós vamos ver aqui no texto aqui mais para frente, uma promessa, nós já vimos que o Senhor fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Apocalipse 2:10, que é falar para a igreja de Esmina. Então esse espírito vivificante, ele é muito poderoso. Esse espírito nos fala que nós devemos padecer por causa do Senhor, por causa do testemunho do Senhor. Quando eu falar de Filipenses 1:29, fala, o Senhor nos deu graças, não somente de crer, mas de padecer por Ele. É esse espírito vivificante que nos dá essa força de padecer pelo Senhor. Ele é poderoso, né? Ele tem um controle de tudo o que ocorre no universo. Então é necessário nós vencermos a perseguição, né? Passarmos por ela, vencermos ela. Como nós vencemos a perseguição? Não retribuindo mal por mal, retribuindo mal com coisas boas, com bem, com a vida do Senhor. Foi assim que o Senhor foi levado para a cruz de boca fechada, né? Então veja bem, Romanos 8:18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o nosso Deus santo e poderoso, Ele quer a nossa fidelidade. E essa fidelidade nos leva até a morte. Mesmo se for pedida a morte, nós sejamos fiéis com o Senhor até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É assim que dito lá em Apocalipse 2:10. Então o mais importante para um filho de Deus deve ser a fidelidade ao Senhor em todas as circunstâncias. Vencer todas as dificuldades pelo poder do seu Santo Espírito. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Ele sabe tudo, né? Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, não é assim que ele fala lá em João 10:28? E dou-lhes a vida eterna, ninguém pode as arrebatar das minhas mãos. Então nós estamos nas mãos do Senhor, vivendo por meio dessa vida, né? Só que nós podemos ver que nós mesmos somos os que nos afastamos dele. Então nós temos que ser vencedores sobre a perseguição, conforme aí Apocalipse 2:9-10, né? Que diz o seguinte, ó, nós vamos receber uma perseguição de 10 dias. 10 dias ali é figurativo, né? Na verdade, ali para Esmina foram 10 períodos, 10 reis, né, do Império Romano, 10 perseguições, 10 grandes perseguições que massacrou o povo de Deus ali, né, até que chega Constantino e acaba com a perseguição, mas foi uma estratégia de Satanás para poder juntar a igreja com o Estado, o paganismo com o cristianismo. E ali ele começou a acabar com o cristianismo de fato. Enquanto estava sendo perseguido, era uma bênção. Mais e mais era genuína a vida espiritual. Então a perseguição é bem-vinda por causa disso. Então a perseguição aí, ó, inclui o sofrimento, a tribulação, as prisões, né? A pobreza. O Senhor diz ali para Esmina, né? Vocês são pobres, mas
Eu vejo que de fato vocês são ricos. Está falando da riqueza espiritual que eles tinham por causa de toda a perseguição, por causa das prisões, por causa dos bens que eram tomados deles. O Império Romano tomava os bens deles. Fisicamente, visivelmente aos olhos do mundo, eles eram pobres, mas eles eram mais ricos que todos, e até mais ricos que nós, porque hoje nos falta perseguição para nos deixar ricos com o Senhor, né? E hoje se prega um evangelho, uma caricatura de um evangelho que você tem que fugir dos sofrimentos de Cristo. Aí que nós nos tornamos mais pobres ainda com o Senhor. E tem as provas, né? As várias provas que o Senhor nos coloca, e ainda tem as calúnias dos religiosos. Então, para nós sermos vencedores, nós temos que amar o Senhor, dar o primeiro lugar em todas as coisas, né? E passar por cima de toda essa comodidade, passar por cima dos nossos bens, né? Seja de qualquer fama, né? O nosso nome não pode sobressair o nosso nome, porque senão acontece o que aconteceu com a Torre de Babel, lá que eles queriam fazer célebre o nome do homem. Então é daí que vem toda sorte de confusão, porque onde tem orgulho tem a mão de Satanás. Isso é muito melindroso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos que passar por cima dos nossos amores naturais, que é muitas vezes a nossa própria família, muitas vezes por cima de nossa própria vida também. Negar a nós mesmos. Então tem que ter muito discernimento quanto a isso, porque Satanás, como ele fez com Pedro, né? Ele acha caminho em nós. Então, tem que ter muito discernimento quanto a isso. Quando nós damos ao Senhor a preeminência de tudo, né? A primazia, isso vai acarretar muitos problemas, turbulências, vamos dizer assim, em vários lugares onde nós estamos, porque a glória, a luz do Senhor vai sobressair, e onde a luz sobressai, traz incômodo, vamos dizer assim, né? E aí vai sobrevir perseguições por parte dos nossos próprios parentes, amigos, né? Vamos ser caluniados, vamos ter dedos acusadores, né? Por parte da sinagoga de Satanás. É isso que é dito ali em Apocalipse 2, quando está falando sobre a igreja de Esmirna. Os que dizem ser judeus e não são, né? A palavra judeus ali está figurativa, porque na igreja de Cristo não existe judeu, nem grego, nem, né? O Senhor fala isso lá em Colossenses. Porque um só, somos todos parte de um mesmo corpo. Mas quando diz ali, os que dizem ser judeus e não são, mas sim são sinagogas de Satanás, são falsos irmãos, né? Ou então até irmãos de fato, mas que se distraíram com um outro evangelho, né? Que não é o evangelho da cruz de Cristo. E aí começa a perseguir os irmãos que estão no caminho da cruz. Sinagoga de Satanás. Porque estão indo por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não por meio de outra árvore que traz vida, né? O Senhor nos guia, né? Nós devemos trabalhar e ter comunhão com muitos irmãos, né? Nos humilhar diante deles, ser tolerantes com todos eles. E isso vai nos fazer com que venhamos a nos aperfeiçoar cada vez mais, né? E vai convertendo a nossa alma em vencedores. Uma alma que vai sendo trabalhada por meio do caminho da humildade e não do orgulho. E aí nós chegamos num versículo lá em Apocalipse 2, versículo 11, que diz o seguinte: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Esse versículo aqui, irmãos, Apocalipse 2, versículo 11, ele vai ser o versículo chave aqui da nossa ministração. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. O Senhor vem aqui falando o seguinte para todos os crentes, ele está falando para a igreja, ele não está falando aqui para mundano não, né? O que eles têm que vencer então? O que está falando aqui? Eles têm que vencer Satanás de fato, né? Satanás, o máximo que ele pode nos causar, se o Senhor permitir, né? É fazer o uso da morte contra nós. E ele pode usar os poderes do Estado, das instituições religiosas, mesmo as instituições religiosas que diz respeito ao cristianismo também, viu, irmãos? Nós vemos aí em toda a história que há muitas instituições e organizações que elas pretendem ser a igreja legítima do Senhor, né? Mas a igreja legítima que tem visibilidade para o mundo e não visibilidade para o Senhor. E com isso se torna a igreja oficial do Estado. E com isso o que ela faz? Vai requerer direitos para ela e perseguir os irmãos que estão negociando boas pérolas, os irmãos que estão de fato sendo luz, né? Mas como ela quer ter o domínio, ela vai reprimir esses irmãos. E que de fato é a sinagoga de Satanás, né?
Nós falamos sobre a prostituta, sobre as filhas da prostituta, né? Então, a religiosidade, ela é esse problema. Ela é casada com o mundo e ela é um instrumento de Satanás. Então, tem que ter muito discernimento. Por isso que a palavra do Senhor é uma espada. Ela separa o que é do espírito e o que é da alma. Ela vem trazer discernimento. E ela traz vida ao espírito. E aqueles que alimentam dela têm os olhos abertos contra tudo isso, né? Então, nós não podemos viver de religião, do que a religião tem a nos oferecer, mas do que a palavra do Senhor está falando. Nós devemos ir no Senhor Jesus de fato e comer dele, não é verdade? Então, os vencedores, eles são perseguidos, né? Tem essas tribulações, o menosprezo, a difamação, né? Isso é a realidade que nós vimos aí na história de toda a igreja, que desde lá quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, até os tempos atuais. Mas o Senhor já nos havia advertido sobre tudo isso, né? E ele fala que a vitória aqui se trata da fidelidade do Senhor até a morte. Se nós fugirmos do sofrimento, fugir de todo compromisso, inclusive até do que nos leva ao martírio, isso vai ser de fato uma derrota. Esse martírio ele pode ser tanto figurativo, como de fato físico mesmo, né? Se nós fugirmos de tudo isso, nós vamos ser cristãos derrotados. Se nós amarmos mais a nossa própria vida e não estamos dispostos a oferecer essa vida para o Senhor, né? Se nós não soubermos o que de fato é a palavra consagração, a consagração no Velho Testamento o que era? Quando você pegava um animal para imolar ao Senhor, você tinha que pegar esse animal e separar ele. Você tinha que observar esse animal primeiro se ele tinha defeito, então ele já estava separado de outros animais. Depois você tinha que pegar esse animal e cortá-lo. É isso que acontece conosco, irmãos. Quando nós estamos sendo consagrados ao Senhor, nós vamos ser sacrificados ao Senhor, nós somos cortados, o Senhor nos limpa, né? Porque o Senhor não quer nada impuro na sua presença. Então nós estamos num processo de santificação e consagração ao Senhor para oferecer a Ele algo puro, algo que vem de Cristo, não é verdade? Então nós estamos separados ao Senhor. E depois esse animal, depois de ser cortado, ele é queimado. Queimado, porque o Senhor consome aquele aroma e toda impureza sai. Então nós estamos nesse processo de santificação, nós somos consagrados e separados ao Senhor. O Senhor faz de bem entender o que Ele quer conosco. Isso foi o seu Filho. O Senhor Jesus já fez isso por nós. Mas nós devemos, é o que Paulo fala, né? Nós devemos completar o restante das aflições de Cristo por causa do seu corpo. Se nós não estivermos dispostos a oferecer a nossa própria vida ao Senhor, aí vai acontecer o que diz aí no versículo, ó, nós vamos ser derrotados e nós vamos sofrer o dano da segunda morte. O versículo capítulo 2, versículo 11 diz, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Mas e o perdedor? Então, vamos fazer uma curta análise desse conceito aqui. Para entender isso, é fundamental que nós saibamos que há duas categorias de crentes, os vencedores e os derrotados. Quando a Escritura fala de vencedores, é porque há cristãos derrotados também. Os vencedores são cristãos que, quando nós vemos na palavra de Deus, eles são crentes espirituais que estão na normalidade do Senhor, são cristãos espirituais normais. E os derrotados são crentes carnais. Um cristão carnal é um crente que está fora da normalidade, é um crente anormal. Então os crentes de ambas categorias aí, eles são salvos. E são salvos pela eternidade, já recebeu a vida eterna. Foram salvos, o Senhor é fiel contra eles, o Senhor deu o Espírito para eles. Só que alguns serão salvos como pelo fogo. Se nós abrirmos em 2 Coríntios 3, versículo 12 ao 15 ali, é isso mesmo? Não, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 15, vamos ler lá, diz o seguinte, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como pelo fogo, todavia, como através do fogo. Aí está falando que o cristão, se ele não receber a coroa da vida, ele vai receber disciplina. Se ele não recebe galardão, ele recebe disciplina, né? Nós não devemos confundir, né, a morte eterna com o dano da segunda morte. Da mesma forma como nós não podemos confundir a vida eterna com a coroa da vida. A vida eterna, nós falamos na sessão passada, né, que ela é vida eterna de fato. Todos os crentes, independente se são espirituais ou carnais, eles já têm a vida eterna. Agora a coroa não, a coroa são só para os vencedores.
E aí da mesma forma é o seguinte, a morte eterna e o dano da segunda morte. Né? A morte eterna, ela está para o ímpio, o homem natural, aquele que não aceitou o Senhor Jesus, né, de forma nenhuma. Então ele já tem a morte eterna. Os crentes não. Os crentes, seja carnal, seja espiritual, eles têm a vida eterna. Né? Eles não têm a morte eterna. Agora, os crentes, eles podem passar pelo dano da segunda morte. Por quê? Ou o crente é vencedor para receber a coroa da vida, ou ele é um derrotado e ele vai receber o dano da segunda morte. Então o dano da segunda morte é diferente da segunda morte. A segunda morte são para os ímpios de fato, né? E o dano da segunda morte são para somente os crentes que não são vencedores, né? Então quando ele fala para a igreja, ó, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, mas o perdedor sim. E aí esse versículo de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele começa, no versículo 12 ali, ele começa a falar o seguinte, ó, ninguém pode colocar nenhum outro fundamento a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, quem edificar, vê como edifica, né? Porque vai passar fogo sobre as nossas obras. Se você edificou sobre ouro, prata e pedras preciosas, né, que são atributos do Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, vai passar fogo sobre isso e essas obras não vão se queimar, porque foram obras fidedignas, né? Mas, se elas se queimarem, foi porque foram feitas obras sobre madeira, feno e palha, que pega fogo. E foram obras feitas por braço humano, não pelo Espírito Santo, né? Não são consideradas as obras feitas ali na parábola dos talentos, né? Não foram. E pegaram fogo. E aí, olha o versículo 15, ele diz o seguinte, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. É esse dano aí, o dano da segunda morte. Mas esse mesmo será salvo, entendeu? Ou seja, ele está salvo, é crente, está salvo, vai ter vida eterna, mas ele vai passar pelo fogo, o dano da segunda morte, né? Então, quando a palavra de Deus diz aí que os vencedores não sofrerão o dano da segunda morte, significa que os derrotados sofrerão esse dano, né? Eles não vão sofrer a segunda morte, né? Porque a segunda morte é para os ímpios. Mas eles vão ter esse dano da segunda morte. Eles não vão sofrer a segunda morte de forma nenhuma, porque o Senhor já nos prometeu lá, né? João 10, 27 e 28, ele fala o seguinte, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Lá em João 6, 39 diz o seguinte, ó, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz lá em João 18, versículo 9, ó, dos que me deste, não perdi nenhum. Então, quando nós vamos ao Senhor, nós somos dele, de fato. Mas nós podemos nos perder no meio da caminhada, né? Mas o Senhor, ele é fiel conosco, né? Nós somos dele, de fato. Nós temos a vida eterna. Mas se nós não formos vencedores, nós vamos sofrer o dano da segunda morte. Concluindo novamente aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, e esse será salvo, todavia, através do fogo, vai receber o dano. E sofrer o dano da segunda morte é só uma disciplina temporária durante a dispensação do milênio, né? A segunda morte, ela é para os ímpios de fato, e o dano da segunda morte são para os derrotados, os crentes derrotados, mas que são crentes. Se alguém não é purificado em sua alma, agora no nosso dia a dia, né, se nós não somos santificados, pela qual ninguém virá ao Senhor, que está como dito lá em Hebreus 12, nós seremos na época do reino milenar, porque na Nova Jerusalém não entra nada impuro. Nós vemos isso em Apocalipse 21, 22. Então nós precisamos ser santos, né, como santo ele é. Então há coisas no crente carnal que estão debaixo de maldição, herdada de Adão, e que devem ser tiradas. Devem ser tiradas nos tempos atuais, agora, antes do Senhor voltar. Ou então quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino, vai ser lá que o Senhor vai julgar a sua igreja, e vai ser lá que ele sofrerá o dano da segunda morte, porque as suas obras vão pegar fogo. E aí esse todavia é salvo, mas vai passar por um período tribulacional, chamado de trevas e ranger de dentes, né? Então Paulo, quando ele analisa ali, quando ele está falando lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 9, nós vemos que Paulo se refere ao seu trabalho em relação com o reino. Ele fala muito sobre o reino.
No versículo 17 ali de 1 Coríntios 9, ele vai falar da recompensa, né? Do galardão. No 18 ele já fala do galardão. No 24 ele vai falar do prêmio, da soberana vocação, né? No 25 ele vai falar sobre a coroa incorruptível. Ele começa a falar que a manifestação do reino dos céus será uma manifestação de recompensa. E aí no versículo 26 e 27 ele diz o seguinte, ó: assim corro, não eu sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e a reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E essa desqualificação aí, né, é ser desqualificado perante o tribunal de Cristo, que nós falamos lá em 2 Coríntios capítulo 5, 10, né, que diz que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então nós podemos ser desqualificados. Nós já temos dito aqui que uma coisa é a vida eterna e a outra é a coroa da vida, né? A vida eterna nós recebemos como um presente do Senhor, e a coroa depende das nossas obras. A coroa é somente quem recebe, quem for fiel até a morte, ou seja, o vencedor. Assim, da mesma forma, nós encontramos o oposto à vida eterna. O oposto à vida eterna é o quê? A morte eterna, né? Que são para os ímpios. Isso não é para os crentes, né? E o oposto à coroa é o dano da segunda morte. Quem não consegue coroa, quem não foi vencedor, o crente que não foi vencedor, ele não consegue coroa e ele consegue o dano da segunda morte. O Senhor fala lá em Mateus 16, né? Quem salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, achará. Vou ler rapidamente aqui, né? O escritor de Hebreus, ele começa a ler uma série ele fala, escreve aos Hebreus, no capítulo 10 ao capítulo 13, ele faz uma exortação muito forte com respeito ao reino, sobre a coroa, sobre nós perdermos essa coroa. Ali no capítulo 10 de Hebreus, versículo 32, ele fala o seguinte, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Mas voltando um pouco antes aí, no versículo 30, nós vemos o seguinte, ó: pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivos. Então ele começa a falar, ó, por causa disso, irmãos, lembrai-vos, porém, dos dias passados, vocês foram iluminados e suportaram um combate de grandes aflições. Às vezes fostes postos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes co-participantes com os que do mesmo modo foram tratados. Não vos somente compadeceram com o que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens. Ou seja, abrir mão aí dos seus bens, né? Sabendo que tens possessão superior e permanente. E aí ele continua falando de perseverança, né? Aí no versículo 37 ele fala, ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Nós precisamos perseverar para a salvação da alma. E aí, concernente à salvação da alma, ele começa a falar, veja bem, veja aqueles que tiveram a sua alma salva por meio da perseverança. Então ele começa a elencar uma galeria a chamada galeria da fé, né? Em Hebreus 11. Veja o que ele vai falar de Abraão, veja bem. É no versículo 8. Pela fé Abraão, capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Ele já tinha chegado na terra de Canaã, na terra da promessa. E o que acontece? Ele se considerou lá peregrino, ele não firmou estacas ali. Né? Veja bem, ó, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Veja bem, ele se considerou peregrino na própria terra prometida que ele já tinha alcançado. Porque ele sabia que aquilo de fato não era para ele firmar estacas nesse mundo. Porque ele esperava algo superior de fato. Ele sabia. Veja bem que é falado mais aqui. Quer ver? Deixa eu ver em Abraão. Vamos no versículo 13. Ó. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-as de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Já estava na terra prometida, Abraão, né? E ele se considerou peregrinos na terra.
vivia em tendas. Ele podia fazer uma casa para ele, firmar a estaca no chão, mas não. Fez uma casa provisória, né? No 14, ora, os que diziam tais coisas claramente mostravam que estão buscando uma pátria, né? No 16, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade, né? Então o Senhor se regozija conosco quando nós não estamos olhando para esse mundo. Veja que vai falar sobre Moisés, ó. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Quantos poderiam se orgulhar disso, né? No palácio, das riquezas, da ostentação, do orgulho, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. E olha só, não só isso, olha, se ele recusou isso, é porque ele caiu para um outro lado. Qual lado que ele caiu? Ele preferiu o quê? No versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Nosso Pai, ele recusou todos os bens que lhe era direito por ser chamado filho de Faraó, né? Versículo 26, teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. Veja bem, teve por maiores riquezas o opróbrio, os sofrimentos de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, essa palavra tem que bater na nossa cara. Nós temos que ter, olha o 26, ó, maior riqueza, os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo para nós é a maior riqueza, né? Porque tinha em vista o que? A recompensa. Tinha em vista o que? A coroa. Né, irmãos? Se nós não sofremos com Cristo, nós não vamos ter a coroa. Amém? E aí, nós poderíamos continuar mais aqui, ó. Veja bem, no versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites. São os nossos irmãos, irmãos. E até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles profetizaram o Senhor Jesus e nós temos a promessa do Espírito. Se eles tiveram tamanho temor sem receber esse Espírito prometido, e nós que temos esse Espírito prometido em nós, quanto mais vai ser a cobrança. Em Hebreus 12, aí, ele começa a falar dessa cobrança, irmãos. No versículo 4, ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Pai, e não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois a que filho há que não o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, se o Senhor não nos corrigir, nos colocar no caminho apertado, estreito, nos sofrimentos de Cristo, nós nunca vamos ser participantes da santidade do Senhor. E aquele que não tiver santidade não verá o Senhor, ele vai falar aqui, né? Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansados e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Versículo 16. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú,
que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele toca na primogenitura novamente aqui, né, irmãos? Por qualquer coisinha nesse mundo, nós vamos perder a coroa. E ele diz o seguinte, ó, depois, como bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, né? As trevas e ranger de dentes, aqueles que perderam a coroa, não adianta, vai ser uma esfera de lamentação, de fato. Versículo 25, veja que não rejeiteis o que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram, que sobre a terra os advertia, né? Porque os anjos falaram, os profetas falaram com eles, e eles não escaparam, né? Porque o Senhor fez jus às suas palavras. Ele continua dizendo, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, né? Porque agora nós temos o Espírito. Aí ele no versículo 28 ele termina dizendo o seguinte, ó, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E aí no capítulo 13 ele fala algo muito importante aqui, que é o seguinte, olha, o Senhor Jesus, né, ele foi crucificado fora do arraial de Jerusalém, ele foi considerado imundo. E veja bem, olha, os corpos dos animais, capítulo 13, versículo 11. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, fora das 12 portas de Jerusalém, né? Fora da cidade de Jerusalém. Ele padeceu fora. E aí, o escritor de Hebreus ele faz uma analogia aqui no versículo 13, ó, de Hebreus 13. Ele fala o seguinte, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Né? Lembra lá, ele usa essa palavra duas vezes, é opróbrio, quando ele fala de Moisés, que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo, né, do que ser chamado filho de Faraó, e ele preferiu sofrer com os hebreus, recebeu o opróbrio de Cristo, os sofrimentos de Cristo, do que ter as coisas desse mundo. E aqui está falando novamente, Cristo foi sacrificado fora de Jerusalém, fora da esfera religiosa, fora de toda aquela pompa. E o que está falando? Saiamos, pois, a Ele. Saiamos fora dessa esfera religiosa, fora do arraial, e vamos levar os sofrimentos de Cristo. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura, os chamados para fora, eclésia, chamados para fora do mundo. Nós temos que ter muito discernimento, então, é isso, irmãos. Aqueles que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo fala que a coroa está prometida para aqueles que amam a sua vinda. Vamos fazer as malas, né? Nós já falamos sobre as trevas exteriores, já falamos daqueles que perdem a coroa. Quem não tem coroa, tem a disciplina, né? É o que o Senhor fala lá na parábola dos talentos. Ele fala, olha, o que tem um, o que tem dois e o que tem cinco. O que tem cinco multiplicou, o que tem dois multiplicou e o que tem um, até o pouco que pensa que ele tem, ele será tirado. Então vai ser colocado em trevas e ranger de dentes. É salvo, mas vai passar por essa tribulação e todavia será salvo como pelo fogo, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. O Senhor diz lá em Lucas 12, 47 e 48, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, receberá muitos açoites. Né? É por isso que Paulo fala, né? Aí fala até o seguinte, ó, é lá em Lucas, né? 12, 47 e 48, fala até o seguinte, até aquele servo que não soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, também receberá açoites. Porque o Espírito Santo, ele geme, né? Gemidos inexprimíveis, ele sente intenso ciúme por nós, ele quer trabalhar em nós. Então isso quer dizer que sufocamos o Espírito, não demos vazão à sua voz. Fomos simplesmente crentes carnais, então temos cuidado com isso, né? Então que nós possamos fugir desse dano da segunda morte. Amém, irmãos? E vamos ser crentes vencedores. Que o temor do Senhor, né, como Paulo diz, desenvolver a salvação com temor e tremor. O Senhor, ele só nos mostra essa coisa, assim como um pai mostra para o filho, né? Fala, ó filho, se você não andar assim, 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 assado, eu vou ter que te corrigir, eu vou te disciplinar. E o pai avisa antes, para não bater injustamente, né? E o Senhor é muito agraciador, o Senhor é bom, o Senhor tem misericórdia, o Senhor nos ajuda dia após dia. Mas e o Senhor nos dá graça, o seu Espírito nos dá graça, né? O Senhor não permite que não venha nada que venha acima das nossas forças, então o Senhor sempre nos dá o escape. Mas se nós insistirmos no erro, aí já há uma outra expectativa para nós, uma expectativa de juízo.
Então, quando o Senhor Jesus for reinar de fato, Ele vai julgar a sua casa primeiramente, né? E até o ato de julgar a sua casa é porque Ele já mostra a paternidade, porque senão nós não participaríamos nem desse juízo que é a casa de Deus, né? O tribunal de Cristo. O Senhor poderia nos deixar de lado de fato e deixar para que formos de fato para o lago de fogo, mas não, o Senhor é fiel quanto ao Espírito que nós recebemos. Então, todo aquele que recebe por filho, Ele disciplina, como é dito em Hebreus, e nós lemos sobre isso. Então, até o fato de nós sermos disciplinados no seu reino é a atitude de amor do Senhor. Mas que nós não possamos participar dessa esfera chamada trevas e ranger de dentes, mas sim da esfera das bodas do Cordeiro, que é gozar de fato mesmo, andar com o Senhor Jesus e reinar juntamente com Ele quando Ele estiver reinando em Jerusalém. Essa esfera gloriosa, que é as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Amém, irmãos.